Há momentos em nossa jornada em que sentimos que nossa força se esgotou completamente, quando as lutas e os imensos desafios da vida parecem pesados demais para suportarmos. Nesses momentos de profunda necessidade, buscamos uma fonte de força, uma origem de resiliência profunda que nos capacite a seguir em frente. A boa notícia é que Jesus já nos revelou o segredo para sermos fortes e resilientes, mesmo diante das maiores adversidades da vida. Ao longo de sua vida e ministério, Jesus não apenas falou sobre os conceitos de força e resiliência. Ele demonstrou ativamente por meio de suas ações como podemos descobrir essa fortaleza interior. Dos momentos mais serenos de seu ministério aos mais sombrios, ele nos legou lições profundas, cada uma revelando onde reside a verdadeira fonte de nossa força. Hoje, embarcaremos em uma jornada para explorar 6 poderosos segredos que Jesus nos confiou. Segredos que nos permitem ser fortes e resilientes em qualquer circunstância imaginável. Cada um desses segredos está firmemente ancorado em suas experiências pessoais e em seus ensinamentos atemporais, iluminando o caminho para que possamos superar nossas provações com uma fé inabalável, uma profunda confiança e uma obediência voluntária a Deus. O primeiro segredo é sempre confiar em Deus. Não se trata apenas de desejar que Deus intervenha e nos ajude. Trata-se de uma crença ativa e serena naquilo que os teólogos chamam de divina providência. A ideia central é que Deus não é um relojoeiro deísta distante que criou o universo e o abandonou. Em vez disso, Deus é visto como um Pai amoroso que está perto e ativamente envolvido na manutenção do universo e na condução da história, até nos mínimos detalhes de nossas vidas. Desde o início de seu ministério, Jesus nos mostrou que a única maneira de sermos verdadeiramente fortes é confiar em Deus completamente e incondicionalmente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Nossa língua materna pode nos ajudar a compreender isso plenamente. Bitachon, BWHZ, é a palavra hebraica mais frequentemente usada para significar confiança. Essa palavra significa muito mais do que apenas esperança. Um profundo senso de certeza e segurança, bem como uma sensação de estar completamente seguro, estão implícitos na palavra bitachon. Ela vem da mesma raiz da palavra hebraica para apegar-se ou confiar. Como resultado, esse tipo de confiança significa apegar-se a Deus com a mesma fé desesperada e segura que uma criança tem em um pai amoroso. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Quando o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para que o diabo pudesse tentá-lo, esse é um dos melhores exemplos desse princípio em ação. Em Mateus 4:4, diz que Jesus sentiu fome após um jejum rigoroso de 40 dias e 40 noites. Essa é uma experiência humana normal, pela qual todos passam. Naquele exato momento, quando o corpo de Jesus estava muito fraco, o diabo tentou usar essa fraqueza para levá-lo a um caminho diferente, dizendo-lhe para transformar pedras em pão. Mas a resposta de Jesus foi clara, rápida e direta. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta não foi apenas uma lição teológica ou filosófica. Foi um exemplo forte e concreto de como nossa confiança em Deus deve sempre ser maior do que qualquer necessidade material ou física que possamos ter. Jesus não depositou sua fé em coisas que podiam ser vistas ou tocadas, nem mesmo quando estava com fome, uma necessidade básica para a sobrevivência. Em vez disso, ele depositou sua fé na palavra eterna e vivificante de Deus. Isso nos ensina uma lição muito importante. Quando estamos mais fracos e necessitados,
é exatamente quando devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Quando parece não haver saída e a resposta está fora do nosso alcance, confiar em Deus é o que nos fortalece interiormente. Ao longo de sua vida, Jesus sempre retornava a essa mesma ideia. Sua confiança no poder de Deus era sempre sólida e estável, mesmo quando enfrentava tempestades, tanto as reais no mar, quanto as metafóricas em sua vida. O Evangelho de João nos dá outro exemplo importante. Nele, Jesus deixa bem claro que não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Além de confiar que Deus proverá, isso nos mostra como é importante viver em conformidade com a sua vontade, mesmo que isso signifique abrir mão de nossos desejos e planos mais profundos. Em Provérbios 3, 5-6, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este mandamento dá a entender que nossas mentes são limitadas e finitas, enquanto a sabedoria de Deus é infinita e abrange tudo. Portanto, confiar significa abrir mão do pouco que sabemos e depositar nossa fé em algo que conhece o princípio e o fim. Enquanto Jesus ainda estava no deserto vazio, o diabo o levou ao topo do templo e o tentou novamente. Desta vez, disse a Jesus que, se ele se atirasse ao chão, anjos viriam salvá-lo. Ao ouvir isso, Jesus respondeu com o versículo bíblico. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus não sentiu necessidade de exibir seu poder divino para provar que era quem dizia ser. Ele não precisava, porque já tinha fé plena e completa no Pai. Não precisamos de provas físicas chocantes ou sinais dramáticos para crer que Deus está no controle. Este momento poderoso nos mostra isso. O Senhor sempre age no momento certo e sabe o que é melhor para nós. Confiar em Deus é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes que podemos fazer para nos tornarmos verdadeiramente fortes e resilientes. Nós, humanos, às vezes queremos assumir o controle de todas as situações e tentar resolver tudo com nossa própria força limitada. Mas Jesus nos ensinou que esse não é o caminho. Entregar o controle total a Deus e acreditar de todo o coração que Ele tem os melhores planos para nós, mesmo que não possamos vê-los ou entendê-los agora, é o que realmente significa confiar. Sempre existe a tentação de buscar soluções rápidas e fáceis, ou de confiar apenas em nossa própria sabedoria, quando passamos por momentos difíceis. Mas Jesus nos ensinou claramente no deserto que a única maneira de sermos realmente fortes é esperar no Senhor. O profeta Isaías nos diz novamente esta promessa: aqueles que esperam no Senhor se fortalecerão. Asas de águia os levarão para o alto. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isso significa que confiar em Deus nos dá uma nova força, uma fortaleza sobrenatural que vem dele e não de dentro de nós. Ficou claro? Jeremias 17, 7-8 diz que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto à água. Essa linguagem nos diz que a resiliência não vem de dentro, vem de fora, de fontes eternas, como a própria água viva. Elas não se preocupam com o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Mesmo quando está seco, elas não se preocupam e sempre dão frutos. Há muitas histórias na Bíblia sobre pessoas que, mesmo passando pelas piores dificuldades, depositaram toda a sua confiança em Deus. Como resultado, foram fortalecidas e receberam forças para enfrentar grandes problemas. Tomemos Davi como exemplo. Ele lutou contra o gigante Golias não por ser fisicamente forte,
mas porque confiava que Deus o guiaria e o protegeria. Em 1 Samuel 17, Davi se coloca diante de Golias e diz: Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Porém, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desobedeceu. Davi tinha certeza de si mesmo não por causa de suas próprias habilidades ou das ferramentas simples que possuía como pastor, mas por causa do nome e do poder de Deus. Foi essa confiança que o ajudou a vencer de forma milagrosa. Em nosso dia a dia, essa mesma ideia é muito útil. Quando enfrentamos nossos próprios gigantes, como problemas financeiros, doenças que nos enfraquecem, crises emocionais ou qualquer outro grande problema, precisamos lembrar que nossa força não vem da capacidade de lidar com essas coisas sozinhos, mas de confiar plenamente em Deus. Quando depositamos nossa confiança em Deus, também sabemos que nem sempre entenderemos o que Ele faz ou permite que aconteça em nossas vidas. Às vezes, parecerá impossível para nós entendermos como Deus age, mas é exatamente nesses momentos que precisamos ter ainda mais fé. Jesus demonstrou esse princípio em diversas situações. As pessoas não entendiam por que Jesus não havia vindo antes para curar seu querido amigo Lázaro quando ele morreu. Mas Jesus disse no Evangelho de João: Esta doença não acabará em morte. Ele disse isso porque tinha fé completa no plano e no tempo perfeito de Deus. Não, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. De fato, Lázaro ressuscitou dos mortos exatamente no momento que Deus havia planejado. Isso demonstra de forma contundente que confiar no tempo e nos planos de Deus sempre leva a algo muito melhor do que jamais poderíamos imaginar. Por fim, é importante lembrar que confiar em Deus é um processo contínuo, momento a momento. Não é algo que fazemos uma vez e pronto. Cada vez que surge algo novo que dificulta as coisas, somos chamados a renovar ativamente nossa confiança nele. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos diz para não nos preocuparmos com nada e sempre apresentarmos nossas necessidades a Deus por meio da oração, da súplica e da ação de graças. Depois disso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossas mentes e corações seguros em Cristo Jesus. Isso nos ensina que, se confiarmos plenamente em Deus, podemos sentir uma paz profunda que transcende nossos problemas. Essa paz vem de Deus e nos fortalece o suficiente para lidar com qualquer situação, com coragem e graça. Que esta seja a sua declaração de fé. Se você escolher hoje depositar toda a sua confiança em Deus, não importa o que aconteça, na seção de comentários abaixo, digite Amém, para mostrar que você concorda com o seu plano perfeito. O segundo segredo que Jesus nos revelou é a necessidade imperativa de orar constantemente. Jesus nos deixou um exemplo cristalino de que a oração é absolutamente essencial para sermos fortes e resilientes. A oração não era apenas algo que ele ensinava aos seus discípulos como um dever religioso. Era algo que ele praticava intensamente e com paixão em sua própria vida. Desde o início de seu ministério público, observamos Jesus frequentemente se retirando para orar, especialmente em momentos cruciais e decisivos. Um exemplo significativo e profundamente comovente é a sua oração no jardim do Getsêmani, que se destaca como um dos momentos mais intensos e carregados de emoção de toda a sua jornada terrena. Como descrito no Evangelho de Mateus, ciente do imenso sofrimento que estava prestes a acontecer, Jesus retirou-se para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Ali, na quietude do jardim,
expressou ao Pai a profunda angústia de sua alma, dizendo: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." O que este momento cru e vulnerável nos ensina é que, em meio às situações mais excruciantes da vida, a oração é o elo direto que nos conecta a Deus e nos preenche com a sua força. Jesus orou não uma, mas 3 vezes naquele jardim, demonstrando que a oração não é um evento isolado, mas um ato contínuo e persistente. Sua persistência inabalável na oração reflete a importância crucial de manter um diálogo constante e aberto com Deus, particularmente em nossos momentos de maior angústia e incerteza. Ele não apenas pediu ao Pai que afastasse dele o cálice do sofrimento, se possível, mas também entregou completamente a sua própria vontade, concluindo com as poderosas palavras: "Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Este ato de entrega total é um exemplo profundo de como a oração nos ajuda a alinhar nossos corações com a vontade perfeita de Deus, mesmo quando essa vontade envolve imensos desafios e sacrifícios pessoais. Para aprofundar nossa compreensão da oração, podemos recorrer ao idioma original. A palavra grega para sem cessar, usada por Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, é adialeiptos. Nos tempos bíblicos, essa palavra era frequentemente usada para descrever algo como uma tosse persistente ou um ataque militar recorrente. Isso sugere que a oração constante não é necessariamente um fluxo contínuo e ininterrupto de palavras que saem de nossas bocas. Em vez disso, implica uma consciência constante da presença de Deus que permeia todo o nosso dia. É um estado de conexão contínua com Ele em nossos pensamentos e corações. Além disso, a perspectiva teológica de Romanos 8:26 revela que não carregamos o fardo da oração sozinhos. Quando estamos fracos demais, cansados demais ou quebrantados demais até mesmo para falar, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que a oração constante não se trata apenas de falarmos com Deus. Trata-se de criar espaço e permitir que o Espírito ore por meio de nós, conectando nossas necessidades mais profundas com o coração do Pai. O episódio no Getsêmani também ilustra vividamente que a oração é uma fonte essencial de força espiritual. Enquanto Jesus orava fervorosamente, os discípulos que estavam com ele adormeceram, apesar de seu pedido sincero para que vigiassem e orassem ao seu lado. Isso nos mostra que, sem o alicerce da oração, é incrivelmente fácil ceder ao cansaço, ao medo e à fraqueza espiritual. Mas a oração nos renova e revitaliza. Após orar, Jesus estava fortalecido e pronto para enfrentar a provação que se aproximava. Em nítido contraste, seus discípulos, que não oraram, ficaram confusos, dispersos e perdidos diante da situação que se desenrolava rapidamente. Outro exemplo poderoso do papel vital da oração na vida de Jesus é quando ele passou uma noite inteira orando antes de escolher seus 12 discípulos. No Evangelho de Lucas, lemos que, um dia, Jesus saiu para um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Este momento significativo mostra que, mesmo ao tomar decisões importantes que mudariam sua vida, Jesus confiava plena e completamente na direção que o Pai lhe daria por meio da oração dedicada. Ele não tomou essa decisão crucial de forma precipitada ou baseada em sua própria sabedoria humana. Em vez disso, buscou diligentemente a orientação divina de Deus. Da mesma forma, como Jesus nos ensinou, a oração não deve se limitar apenas aos nossos momentos de angústia. Ela deve ser parte integrante e intrínseca de toda a nossa vida.
O apóstolo Paulo nos lembra disso de forma poderosa em sua primeira carta aos Tessalonicenses, onde nos exorta a orar sem cessar. Isso significa que nossas vidas devem ser permeadas por uma atitude constante de oração, uma conversa contínua com Deus. Nem sempre é necessário estar em um lugar específico ou adotar uma postura especial para orar. Podemos nos comunicar com Deus enquanto caminhamos, trabalhamos e enfrentamos os inúmeros desafios do nosso dia a dia. A oração nos mantém perpetuamente conectados a Deus, e é essa conexão inquebrável que nos fortalece e nos dá a resiliência necessária para enfrentar todas as provações da vida. Esse conceito de conexão constante é belamente ilustrado em João 15, onde Jesus usa a analogia da videira e dos ramos. Ele ensina que a oração é uma forma de permanecer nele. Assim como um ramo murcha e morre se o fluxo de seiva da videira for interrompido, o crente começa a perder sua vitalidade e resiliência espiritual no momento em que a comunhão da oração cessa. Nesse sentido, a oração é a própria seiva de nossa vida espiritual, o nutriente essencial que nos mantém vivos, frutíferos e fortes. Em outro momento da vida de Jesus, vemos como ele frequentemente se retirava para lugares solitários, especificamente para orar. O Evangelho de Lucas registra que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Esse hábito constante de buscar a solidão para estar a sós com o Pai demonstra que a oração também é um momento crucial para a renovação pessoal e o fortalecimento espiritual. Mesmo em meio à sua missão intensa e exigente, cercado por vastas multidões e inúmeras pessoas que precisavam de sua ajuda e cura, Jesus sempre priorizou e encontrou tempo para se retirar e se conectar com o Pai em oração. Isso nos ensina uma lição inestimável. Em meio às nossas exigentes responsabilidades e atividades diárias agitadas, é absolutamente essencial reservar intencionalmente momentos de silêncio para orar, refletir e ouvir atentamente a voz de Deus. A oração não só nos fortalece, como também nos proporciona clareza e discernimento. Jesus demonstrou isso perfeitamente quando orou antes de tomar decisões importantes, como vimos no exemplo da escolha dos 12 discípulos. Isso nos ensina que, quando enfrentamos momentos de incerteza, em vez de confiarmos em nossa própria capacidade limitada de discernir o que é melhor, devemos buscar sinceramente a orientação de Deus por meio da oração. A oração abre nossos olhos espirituais, permitindo-nos enxergar muito além de nossas circunstâncias imediatas e perceber as situações a partir de uma perspectiva divina. Outro momento significativo na vida de Jesus relacionado à oração encontra-se no capítulo 11 de Lucas. Um de seus discípulos, após observá-lo orando, fez um pedido simples, porém profundo. Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Esse pedido mostra claramente que os próprios discípulos de Jesus reconheciam a profunda importância e o poder da oração em sua vida e desejavam profundamente aprender a orar como ele. Foi nesse contexto que Jesus ensinou a famosa oração do Senhor, que tem servido como modelo fundamental para todos nós desde então. A oração do Senhor nos ensina a reverenciar a Deus, a buscar a sua vontade, a pedir o nosso sustento diário e a suplicar perdão e proteção. Essa oração resume lindamente os elementos essenciais de uma vida de oração eficaz e significativa. Além disso, Jesus também compartilhou a parábola do juiz injusto para nos ensinar sobre a importância da persistência na oração. No capítulo 18 de Lucas, Jesus conta a história de uma viúva que, incansavelmente e com persistência,
pediu justiça a um juiz, mesmo que este não temesse a Deus, nem se importasse com as pessoas. Embora o juiz inicialmente tenha ignorado seus apelos, ele acabou cedendo simplesmente por causa de sua persistência inabalável. Jesus usou essa parábola para ensinar que devemos sempre orar e nunca desistir. Ele conclui dizendo: escutem o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Essa poderosa parábola nos ensina que a oração persistente é incrivelmente poderosa e que Deus, em seu tempo perfeito, responderá aos nossos pedidos sinceros. Portanto, a oração não é apenas uma prática religiosa ou um ritual a ser realizado. É um relacionamento dinâmico e vivo com Deus. Ela nos fortalece, nos dá resiliência e nos mantém intimamente conectados ao Pai em todas as circunstâncias da vida. Jesus nos mostrou por meio de sua própria vida que a oração é o segredo supremo para permanecermos firmes e fortes, mesmo diante das maiores adversidades. O terceiro segredo poderoso para uma vida forte e resiliente é o ato de servir aos outros. Jesus nos ensinou repetidamente que a verdadeira força e a profunda resiliência são frequentemente descobertas através do ato altruísta de servir aos outros. Em inúmeras situações, ele demonstrou que o caminho para a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Um exemplo claro e comovente dessa atitude de Jesus é quando ele lavou os pés de seus discípulos, conforme registrado no capítulo 13 de João. Durante a última ceia, Jesus fez algo que surpreendeu e confundiu completamente a todos os presentes. Ele, seu mestre e senhor, levantou-se da mesa, pegou uma toalha, ajoelhou-se diante de cada um de seus discípulos e começou a lavar-lhes os pés, uma tarefa normalmente reservada aos servos mais humildes. Pedro, sempre impulsivo, inicialmente recusou, porque não conseguia compreender por que o próprio Jesus realizaria uma tarefa tão humilde e servil. No entanto, Jesus explicou pacientemente a profunda importância desse ato. Ele disse: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Aqui, Jesus nos mostra poderosamente que servir aos outros não é sinal de fraqueza, mas sim uma profunda demonstração de força interior e confiança inabalável em nossa identidade em Deus. Para entender isso em um nível mais profundo, podemos analisar a doutrina teológica da kenosis. Esse termo, derivado de Filipenses 2:7, significa esvaziamento de si mesmo. A verdadeira resiliência vem do esvaziamento do ego e do orgulho. Quando o ego é removido da equação, ele não pode ser ferido, ofendido ou derrotado. O serviço é a aplicação prática da kenosis. Ao nos humilharmos no serviço aos outros, somos paradoxalmente exaltados por Deus. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele não se sentiu diminuído de forma alguma ao realizar esse ato humilde. Pelo contrário, demonstrou que a verdadeira grandeza reside no coração de um servo. Servir aos outros é um profundo ato de amor que nos fortalece espiritualmente, pois desvia fundamentalmente o nosso foco dos nossos próprios problemas e dificuldades, colocando-nos numa posição de empatia e profunda compaixão pelas necessidades alheias. No Evangelho de Marcos, Jesus declarou claramente a missão de sua vida, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este único versículo destaca brilhantemente que a missão de Jesus, desde o seu início, foi caracterizada pelo serviço altruísta. Ele não buscou status, reconhecimento ou conforto pessoal, mas dedicou toda a sua vida
ao bem supremo dos outros. Além disso, o ato de servir nos ensina a desenvolver uma resiliência que vai muito além de nós mesmos. Quando concentramos intencionalmente nossa energia em ajudar alguém, muitas vezes encontramos uma fonte oculta de força dentro de nós, mesmo quando nos sentimos fracos e esgotados. Isso porque, ao atender às necessidades dos outros, somos espiritualmente renovados e revitalizados pelo próprio ato de dar. O apóstolo Paulo nos lembra desse princípio em sua carta aos Gálatas, onde escreve: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. O próprio Jesus, em diversas ocasiões, demonstrou que o serviço é uma maneira primordial de cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Quando alimentou milagrosamente uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, ele não apenas realizou um milagre incrível, mas também nos ensinou sobre o imenso poder de servir às necessidades dos outros, mesmo quando nossos recursos parecem lamentavelmente limitados. Jesus poderia facilmente ter mandado embora a multidão faminta, mas escolheu servi-la, confiando que Deus proveria o necessário para alimentar a todos os presentes. Outro ponto importante é que servir aos outros nos ajuda a cultivar uma profunda humildade. Em sua carta aos Filipenses, Paulo nos exorta: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ao servir ativamente, aprendemos a priorizar as necessidades dos outros acima das nossas, e isso nos fortalece emocional e espiritualmente, porque nossas vidas começam a refletir o amor de Cristo de uma maneira tangível e prática. Um conceito teológico fundamental aqui é o princípio do em que, encontrado em Mateus 25:40. Pesquisas sobre essa passagem mostram que Jesus se identifica completa e intimamente com aqueles que sofrem. Portanto, servir aos famintos, aos sedentos, aos estrangeiros, aos nus ou aos presos é tratado teologicamente como um ato direto de adoração a Deus. Quando você serve ao seu próximo, você não está apenas ajudando outra pessoa, você está ministrando diretamente a Cristo. Jesus também nos deixou o exemplo de que nosso serviço deve ser realizado sem qualquer expectativa de receber algo em troca. No Evangelho de Lucas, ele nos ensina a amar nossos inimigos e a fazer o bem a eles sem esperar nada em troca. Essa é a resiliência em sua forma mais pura. Continuar a fazer o bem mesmo quando não há reconhecimento, agradecimento ou recompensa imediata. Essa atitude altruísta nos fortalece internamente porque nos liberta da constante necessidade de aprovação e validação de outras pessoas, permitindo-nos concentrar-nos unicamente em agradar a Deus. Além disso, a Bíblia faz uma promessa espiritual direta relacionada a esse tipo de serviço. Isaías 58:10-11 promete que se vocês se dedicarem ao bem-estar dos famintos, então o Senhor os guiará em todos os lugares. Ele satisfará as suas necessidades em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Esta é uma garantia espiritual direta. A força física e emocional é um subproduto sobrenatural do serviço sacrificial. Servir também nos prepara para enfrentar as adversidades da vida com maior coragem e fortaleza. Quando nos acostumamos a nos colocar à disposição dos outros, praticamos constantemente um ato de entrega e abnegação. Quando Jesus chamou seus discípulos, não os convidou a uma vida de facilidades, mas a uma vida de serviço. Ele lhes disse:
Quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo de todos, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus deixa bem claro que o caminho para a verdadeira e duradoura grandeza reside no serviço. Ao vivermos segundo esse princípio, descobrimos uma fonte de força que o mundo simplesmente não pode oferecer. Essa força não vem do reconhecimento ou do poder mundano, mas do simples e profundo ato de abençoar os outros. Além disso, servir nos ajuda a desenvolver uma perspectiva de longo prazo e eterna. Ao investirmos nosso tempo e energia para ajudar outras pessoas, plantamos sementes de bondade e amor, e nem sempre vemos os frutos do nosso trabalho imediatamente. Mas Jesus nos lembra que o serviço sincero e de coração sempre será recompensado por Deus. O livro de Hebreus afirma: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, ajudando os santos e continuando a ajudá-los. Isso nos dá a firme certeza de que nossos esforços para servir nunca são em vão e que Deus, em seu tempo perfeito, trará a recompensa. Portanto, servir aos outros é uma das maneiras mais poderosas e transformadoras de nos tornarmos fortes e resilientes na vida. Isso muda nossa perspectiva, afastando-nos de uma postura de autoproteção e interesse próprio, e nos ensina a viver de forma altruísta, assim como Jesus viveu. Através do serviço, encontramos um propósito mais profundo, experimentamos um crescimento espiritual profundo e descobrimos a força sobrenatural necessária para enfrentar todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Se você sente um chamado em seu espírito para continuar esta jornada de descoberta da força de Deus, convido você a se inscrever. Considere isso mais do que apenas um clique. Veja como um ato de alinhar seu coração com as promessas proféticas que Deus tem para você. Ao se juntar à nossa comunidade, você está se comprometendo a receber continuamente a palavra que fortalece e guia o seu caminho. O quarto segredo para uma vida resiliente é ter fé em tempos difíceis. Ao longo de sua jornada na Terra, Jesus deu inúmeros exemplos de como a fé é a âncora essencial para navegar pelas situações mais adversas e turbulentas. Em momentos de profunda incerteza e tribulação, ele demonstrou consistentemente que uma fé inabalável em Deus é o que nos sustenta e nos ampara. Um episódio em particular que ilustra esse princípio de forma clara e poderosa é a ocasião em que ele e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. No 8º capítulo de Mateus, lemos que Jesus estava no barco com seus discípulos quando uma grande e furiosa tempestade surgiu de repente. O vento e as ondas eram tão violentos que o barco parecia prestes a afundar. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Em desespero, os discípulos o acordaram clamando: Senhor, salva-nos, vamos nos afogar. Ao acordar, Jesus primeiro os repreendeu por sua falta de fé antes de acalmar a tempestade. Ele lhes perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e, com uma palavra simples e autoritária, ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E houve uma paz profunda e imensa. Este momento incrível nos ensina que, em nossos momentos de maior angústia, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, é a fé que nos mantém firmes. Mesmo quando as circunstâncias são assustadoras e o medo tenta dominar nossos corações, Jesus nos chama a depositar nossa confiança em Deus, pois Ele está sempre no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar uma solução imediata. Para Jesus,
a fé nunca foi apenas um sentimento abstrato ou um conceito teológico para ser discutido em tempos de paz. Era uma confiança ativa e dinâmica na bondade e no poder soberano de Deus, independentemente da situação. Para realmente entender a natureza dessa fé, podemos explorar seu significado nas línguas originais. O conceito hebraico de fé é emuná, aemviná. Essa palavra compartilha a mesma raiz da palavra amém e implica firmeza, constância e fidelidade. Emuná não é apenas uma concordância mental com a ideia de que Deus é real. É uma vida de ações com fidelidade e lealdade inabaláveis a Ele. Da mesma forma, Hebreus 11:1 define a fé como a substância, em grego, a essência da fé, hipóstase, de coisas esperadas. Em manuscritos antigos, hipóstase, muitas vezes, a fé é comparada a uma escritura ou a um documento legal. Portanto, a fé não é uma emoção vaga e passageira. É possuir a escritura espiritual das promessas de Deus, mesmo antes que elas se manifestem fisicamente. Isso dá ao crente uma espécie de segurança legal e espiritual para permanecer firme durante as provações. Outro exemplo poderoso de como Jesus conectou a fé com a resiliência diante de imensos desafios encontra-se no episódio em que ele curou a mulher com hemorragia. No 5º capítulo de Marcos, encontramos a história de uma mulher que sofria de uma doença debilitante há 12 longos anos. Ela havia gasto todos os seus recursos em tratamentos sem sucesso. Mas, ao ouvir falar de Jesus, ela decidiu em seu coração que se pudesse apenas tocar na orla de suas vestes, seria curada. Com essa fé inabalável, ela caminhou pela multidão densa e tocou a orla de sua roupa. Imediatamente, sentiu em seu corpo que estava curada. Jesus, percebendo que poder havia saído dele, voltou-se e disse a ela: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento." Essa comovente história nos ensina que, mesmo em situações que parecem absolutamente impossíveis, a fé nos coloca em contato direto e poderoso com o poder restaurador de Deus. Aquela mulher, apesar de anos de sofrimento implacável, não havia perdido a sua fé. Ela acreditava que com um simples ato de confiança, poderia receber a cura. E foi exatamente isso que aconteceu. A fé, portanto, é uma força dinâmica que nos impulsiona além das nossas limitações percebidas e nos ajuda a encontrar força no poder de Deus para enfrentar o que parece insuperável. Jesus também nos ensina que a fé é incrivelmente poderosa, mesmo quando parece pequena. No capítulo 17 de Mateus, ele diz: "Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada lhes será impossível." A comparação com um grão de mostarda é profundamente significativa, pois essa semente é extremamente pequena, mas tem o potencial de crescer e se tornar uma das maiores plantas do jardim. Isso nos ensina que não é o tamanho da nossa fé que importa, em última análise, mas sim em quem depositamos essa fé. Mesmo a menor quantidade de fé genuína, quando depositada no Deus Todo-Poderoso, pode mover montanhas de dificuldades em nossas vidas. Portanto, quando enfrentarmos desafios formidáveis, mesmo que nossa fé pareça frágil e fraca, devemos lembrar que Deus é poderoso o suficiente para agir em nosso favor. E esse conhecimento nos dá a força para continuar avançando. Além disso, o apóstolo Pedro oferece uma perspectiva transformadora sobre o sofrimento. Em sua primeira carta, ele compara a fé ao ouro refinado pelo fogo. Ele explica que os momentos difíceis não são evidência da ausência de Deus, mas sim a refinaria necessária para purificar e fortalecer nossa fé. Essa perspectiva muda radicalmente nossa visão do sofrimento.
transformando-o de uma punição em uma preparação. Nossas provações são a própria fornalha que queima as impurezas, deixando para trás uma fé pura, preciosa e comprovada. A fé em tempos difíceis não só nos ajuda a superar nossos desafios, como também nos traz uma profunda sensação de paz em meio à tempestade. No Evangelho de João, Jesus disse aos seus discípulos: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." A paz que Jesus oferece não depende de circunstâncias externas favoráveis. Pelo contrário, ela provém de uma confiança profunda e constante em Deus. Quando temos fé, podemos experimentar essa paz sobrenatural, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em completo caos. É a fé que nos permite descansar na certeza inabalável de que Deus está conosco, de que Ele tem um plano divino e de que nada está além do seu controle soberano. Jesus frequentemente elogiava aqueles que demonstravam grande fé, mesmo em momentos de profundo sofrimento. Um excelente exemplo disso encontra-se no capítulo 15 de Mateus, quando uma mulher cananeia, cuja filha estava possuída por um espírito maligno, veio a Jesus, implorando por sua ajuda. Inicialmente, Jesus não respondeu, e os discípulos até lhe pediram que a mandasse embora. Mas a mulher persistiu, demonstrando uma fé inabalável e tenaz. Jesus finalmente lhe disse: "Mulher, grande é a tua fé, seja-te atendido." E sua filha foi curada naquele mesmo instante. Essa poderosa história nos mostra que, mesmo quando parece que Deus está em silêncio ou distante, nossa fé deve permanecer firme e persistente. A busca incansável dessa mulher pela ajuda de Jesus, mesmo diante de aparentes obstáculos e rejeição, é um exemplo claro e inspirador de resiliência profundamente enraizada na fé. A fé também nos permite enxergar além das nossas dificuldades presentes e olhar para o futuro, com um espírito de esperança. O autor de Hebreus nos lembra disso quando escreve: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Mesmo quando não conseguimos enxergar fisicamente a solução para os nossos problemas, a fé nos dá a absoluta certeza de que Deus está agindo nos bastidores em nosso favor. Quando confiamos nele, podemos enfrentar qualquer situação com coragem, sabendo que Ele está conosco a cada passo do caminho. Assim, a fé não é apenas um refúgio em tempos de dificuldade, é também a força motriz que nos impulsiona para a frente. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele fez uma pergunta crucial a Marta, irmã de Lázaro: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso?" Marta respondeu afirmativamente, demonstrando sua fé, e Jesus, em resposta a essa confiança, trouxe seu irmão de volta à vida. Esta passagem nos ensina que, mesmo diante da inevitabilidade da morte, a fé em Jesus é o que nos sustenta e nos dá uma esperança eterna. Portanto, a fé é o próprio alicerce da resiliência. Ela nos permite enfrentar as tempestades da vida com confiança, nos mantém firmes quando tudo ao nosso redor parece desmoronar e nos dá a certeza inabalável de que, não importa o que enfrentemos, Deus está no controle absoluto. Assim como Jesus demonstrou ao longo de sua vida, a fé não elimina os desafios, mas nos capacita plenamente para atravessá-los com força sobrenatural e profunda paz. O quinto segredo é o princípio de perdoar de todo o coração. Jesus nos ensinou, tanto por meio de suas palavras poderosas, quanto por suas ações compassivas, que o perdão é uma das maiores demonstrações de força espiritual e profunda resiliência. O ato de perdoar não é simples nem fácil.
especialmente quando fomos profundamente feridos e magoados. No entanto, Jesus nos mostrou, ao longo de sua própria vida, que o perdão é absolutamente essencial para vivermos em paz e harmonia com Deus e com aqueles que nos rodeiam. Um dos exemplos mais poderosos e inesquecíveis de perdão ocorreu enquanto Jesus estava na cruz. Ele orou pelas mesmas pessoas que o crucificavam. No Evangelho de Lucas, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo em meio à dor física extrema e à injustiça inimaginável, Jesus escolheu o caminho do perdão. Este ato incrível nos ensina uma verdade fundamental. O perdão não depende das circunstâncias ou da gravidade da ofensa cometida contra nós. Em vez disso, é um reflexo direto da graça infinita que Deus estende a cada um de nós. Perdoar verdadeiramente alguém que nos feriu profundamente exige imensa força e, acima de tudo, uma profunda confiança em Deus. Jesus nos mostrou que perdoar não é sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de imenso poder espiritual. Quando fazemos a escolha consciente de perdoar, estamos essencialmente dizendo a Deus que confiamos em sua justiça perfeita e que estamos renunciando ao nosso desejo de vingança ou à nossa necessidade de nutrir ressentimento. No 6º capítulo de Mateus, Jesus oferece um ensinamento claro sobre isso. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Este versículo nos mostra claramente que o perdão funciona como uma via de mão dupla. Ao perdoarmos os outros, somos perdoados por Deus. Além disso, o ato de perdoar nos liberta. Quando nos recusamos a perdoar, tornamo-nos prisioneiros do nosso próprio ressentimento, mágoa e amargura. Essas emoções tóxicas corroem nossa paz interior e nos enfraquecem espiritualmente de forma significativa. O perdão, por outro lado, quebra essas correntes e nos permite viver plenamente e em paz com Deus. Teologicamente, a recusa em perdoar cria o que pode ser descrito como um bloqueio da graça. A parábola do servo incompassivo em Mateus 18 ilustra isso poderosamente. Ela sugere que nossa recusa em perdoar os outros cria um bloqueio espiritual em nossas próprias vidas. Simplesmente não podemos reter a abundante graça de Deus com o punho cerrado. Nossa mão deve estar aberta para libertar os outros de sua dívida para conosco, a fim de recebermos plenamente de Deus. Essa ideia é reforçada pela palavra grega original, frequentemente usada para perdoar, que é afieme. Essa palavra se traduz como mandar embora ou libertar. Era um termo usado em contextos legais para cancelar uma dívida ou libertar um prisioneiro. Quando você perdoa, não está dizendo que o que aconteceu foi certo ou aceitável. Em vez disso, você está legalmente cancelando a dívida espiritual e emocional que a outra pessoa lhe tem, de modo que ela não tenha mais poder sobre sua vida espiritual. No capítulo 18 de Mateus, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão, sugerindo 7 vezes como um número generoso. Mas a resposta de Jesus foi radical. Eu lhe digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse ensinamento nos mostra que o perdão deve ser uma prática contínua, algo que fazemos repetidamente e sem limites. Não devemos guardar rancor, nem tentar limitar nosso perdão a um número específico de ofensas. Um poderoso exemplo de perdão no Antigo Testamento é a história de José, filho de Jacó, que foi traído da maneira mais cruel por seus próprios irmãos. Eles o venderam como escravo, e José suportou anos de injustiça e dificuldades no Egito. Contudo,
Quando José finalmente se tornou um governador poderoso e seus irmãos o procuraram em busca de ajuda durante uma fome, ele os perdoou de todo o coração. No livro de Gênesis, José disse a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para realizar o que agora se vê, a preservação de muitas vidas." O perdão de José foi profundo e sincero, e sua atitude generosa trouxe uma profunda reconciliação dentro de sua família. Essa história incrível nos mostra que o perdão tem o poder de transformar até mesmo as situações mais difíceis e dolorosas em algo que Deus pode usar para um bem maior. Jesus também nos ensinou que o perdão deve ser acompanhado de ações concretas. No 5º capítulo de Mateus, ele nos instrui a buscar a reconciliação com os outros antes mesmo de apresentarmos nossas ofertas ao altar. Ele diz: "Portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão ou irmã tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com ele. Depois, volte e apresente sua oferta." Isso demonstra que o perdão é tão crucial que antes de oferecermos qualquer coisa a Deus, devemos fazer todo o possível para estarmos em paz com aqueles que nos cercam. O perdão é muito mais do que uma simples decisão interna. Envolve uma atitude ativa e intencional de buscar a reconciliação. Perdoar nos dá a força para seguir em frente sem o peso do ressentimento. Ao ensinar a oração do Senhor, Jesus incluiu o perdão como parte fundamental e inegociável do nosso relacionamento com Deus e com os outros. Oramos: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Isso nos lembra constantemente que o perdão é uma prática contínua em nossa vida de fé, algo que devemos fazer regularmente, assim como esperamos que Deus nos perdoe. Além de nos libertar de mágoas e ressentimentos passados, o perdão nos capacita a amar mais profundamente. Em sua carta aos Colossenses, Paulo nos lembra: "Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha queixa contra o outro. Assim como o Senhor os perdoou, perdoem também vocês." Isso nos ensina que, assim como Deus nos perdoa diariamente, devemos estender essa mesma graça aos outros, o que, por sua vez, fortalece nossos relacionamentos e promove a paz. Ao perdoar, nossos corações são transformados e moldados para se tornarem mais semelhantes ao coração de Cristo, que nos perdoa infinitamente. O apóstolo Paulo aprofunda ainda mais esse tema em Efésios 4, 30 a 32, onde conecta diretamente a falta de perdão, a amargura e a raiva ao ato de entristecer o Espírito Santo. A resiliência espiritual é simplesmente impossível se o próprio Espírito que nos capacita se entristece com nossas atitudes. O perdão, portanto, é o mecanismo que restaura o livre fluxo do Espírito na vida do crente. O perdão também exige muita humildade. Muitas vezes, somos tentados a nos apegar ao nosso orgulho e ao nosso ressentimento, esperando que a outra pessoa se arrependa ou peça desculpas primeiro. Mas Jesus nos chama a perdoar independentemente da atitude da outra pessoa. Ele ensina que o perdão é uma escolha pessoal e espiritual que não depende da resposta ou do arrependimento do ofensor. Isso exige que renunciemos ao nosso suposto direito de retaliar e nos submetamos completamente à vontade de Deus, confiando que Ele é justo e sabe como lidar com todas as questões complexas em nossos corações. Também é importante entender que perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou ignorar a dor. Perdoar não é justificar ou minimizar a ofensa. É libertar tanto a outra pessoa
quanto a nós mesmos das correntes dessa mágoa. Em Efésios, Paulo nos exorta: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso nos ensina que o perdão é uma parte vital do processo de nos libertarmos das emoções negativas que podem corroer nossa alma. Ao perdoarmos, somos libertados desses fardos pesados que nos impedem de seguir em frente com alegria e paz. Portanto, o perdão é um caminho claro para a força e a resiliência. Quando escolhemos perdoar, mesmo nas situações mais difíceis, estamos seguindo o exemplo de Jesus e nos aproximando de Deus. Perdoar não é apenas um ato de bondade para com o outro. É um passo essencial para a nossa própria saúde espiritual e emocional. O perdão nos restaura, nos liberta e nos capacita a viver com o coração mais leve, totalmente alinhados com a vontade de Deus. Se esta mensagem sobre o perdão tocou seu espírito e você está pronto para se libertar do fardo do ressentimento e viver na liberdade que Cristo oferece, compartilhe sua concordância com o poder de cura de Deus. Afirme isso digitando "Eu sou livre" nos comentários como um testemunho da liberdade que você escolhe viver hoje. O sexto e último segredo é o profundo ato de aceitar a vontade de Deus. Ao longo de seu ministério, Jesus demonstrou consistentemente que a verdadeira força espiritual e a resiliência duradoura provém de uma entrega completa e total à vontade de Deus. Ele não apenas pregou sobre a importância de fazer a vontade do Pai, ele a viveu em cada decisão e ação, mesmo quando essa vontade envolvia imensa dor, profundo sofrimento ou desafios que pareciam humanamente insuportáveis. Um dos momentos mais profundos em que Jesus nos ensina a aceitar a vontade de Deus é no jardim do Getsêmani. Conforme registrado no Evangelho de Lucas, pouco antes de sua prisão e crucificação, Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta oração sincera de Jesus reflete perfeitamente a tensão entre o desejo humano natural de evitar o sofrimento e a completa obediência à vontade divina de Deus. Ele não ignorou nem negou o fato de que o caminho à sua frente seria difícil e extremamente doloroso, mas, mesmo assim, fez a escolha consciente de se submeter ao que o Pai havia planejado. Ao dizer, não a minha vontade, mas a tua, Jesus nos ensina que a verdadeira resiliência se encontra na confiança de que os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não os compreendemos completamente ou quando parecem contrariar nossos próprios desejos. Esse tipo de resiliência está enraizado na doutrina teológica da soberania divina. Se um crente pensa que o caos aleatório ou o azar governam o mundo, naturalmente ficará ansioso. No entanto, a aceitação da vontade de Deus é a posição teológica de que nada pode atingir um crente sem antes passar pela barreira da permissão soberana de Deus. Um princípio claramente visto na história de Jó. Aceitar a vontade de Deus exige entrega total e uma confiança profunda e inabalável em seu propósito final. Outro exemplo de como aceitar a vontade de Deus nos fortalece encontra-se na história de Abraão, no livro de Gênesis. Deus pediu a Abraão que fizesse algo aparentemente incompreensível: oferecer seu amado filho, Isaque, em sacrifício. Abraão não questionou nem resistiu à ordem de Deus, mesmo diante de uma tarefa tão dolorosa e dilacerante. Ele simplesmente obedeceu, confiando que Deus tinha um plano, mesmo que não pudesse vê-lo ou compreendê-lo naquele momento. No último instante, Deus interveio
e providenciou um carneiro para o sacrifício, mostrando a Abraão que sua fé e obediência não foram em vão. Essa poderosa história nos ensina que, ao aceitarmos a vontade de Deus, mesmo quando parece incrivelmente difícil, somos capacitados a enxergar sua provisão divina e seu terno cuidado em nossas vidas. Aceitar a vontade de Deus também envolve o difícil ato de abrir mão de nossos próprios planos e expectativas. No livro de Provérbios, lemos: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso serve como um lembrete constante de que, não importa o quanto planejemos e tentemos controlar as situações em nossas vidas, é Deus quem, em última análise, dirige nossos caminhos. Às vezes, nossos planos são frustrados, nossos desejos mais profundos não são realizados e as coisas simplesmente não acontecem como imaginamos. Nessas situações, Jesus nos ensina a confiar que os caminhos de Deus são mais altos e mais sábios que os nossos. A base intelectual para essa aceitação encontra-se em Isaías 55, 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aceitamos a vontade de Deus, não porque estamos derrotados, mas porque reconhecemos humildemente que a perspectiva dele é infinitamente mais elevada e completa do que a nossa. O que pode parecer uma perda ou um fracasso temporário do nosso ponto de vista limitado, muitas vezes é parte integrante de um plano maior e mais perfeito que Deus tem para nós. Aceitar a vontade de Deus não é uma resignação passiva, requer ação e fé. O apóstolo Paulo descreve essa aceitação como um ato de adoração espiritual, em Romanos 12:1, onde nos exorta a oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo. Esse ato transforma o crente de vítima das circunstâncias em um participante ativo e disposto no plano redentor de Deus. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, desafiou-o a confiar plenamente em sua palavra e poder. Pedro começou a andar, mas quando desviou o olhar para o vento e as ondas ao seu redor, ficou com medo e começou a afundar. Jesus o resgatou e perguntou: por que você duvidou? Esse episódio nos ensina que aceitar a vontade de Deus também significa manter nosso foco firmemente nele, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem ameaçadoras. Se desviarmos o olhar de Jesus e nos concentrarmos em nossas dificuldades, começaremos a vacilar. Mas quando confiamos plenamente em sua vontade, somos fortalecidos para continuar. Não importa quais tempestades enfrentemos. Outro aspecto importante de aceitar a vontade de Deus é reconhecer que Ele frequentemente nos chama a esperar. Nos Salmos, somos encorajados a esperar no Senhor, ser forte e corajoso, esperar no Senhor. A espera pode ser um dos maiores desafios, especialmente quando atravessamos momentos de incerteza ou dor. Naturalmente, queremos respostas rápidas e soluções imediatas. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos pede para esperar. Esse período de espera não é vazio. É um tempo de profundo crescimento, maturidade espiritual e fortalecimento. Enquanto esperamos, somos chamados a confiar que Deus está agindo ativamente em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo. A história de Jó também é um poderoso exemplo de como aceitar a vontade de Deus nos fortalece. Jó enfrentou perdas imensas e inimagináveis, sua saúde, sua família e todos os seus bens. Mesmo assim, ele continuou a confiar em Deus. Em meio ao seu profundo sofrimento,
Jó declarou: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa aceitação radical da soberania de Deus em todas as coisas, boas e ruins, demonstra a incrível profundidade da fé de Jó. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus estava no controle e que seu plano era maior do que qualquer dor passageira. No fim, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, mas o maior presente foi o crescimento espiritual e a fé inabalável que ele desenvolveu ao aceitar a vontade de Deus em cada etapa de sua vida. A descoberta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:9 ilumina ainda mais esse ponto. Sua aceitação do espinho na carne permitiu que ele descobrisse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A aceitação, portanto, muitas vezes é a própria porta de entrada para acessar o poder sobrenatural. Jesus também nos ensinou a orar ativamente para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Na oração do Senhor, Ele nos instruiu a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos mostra que, ao buscarmos a vontade de Deus em nossas vidas, estamos nos alinhando com o seu reino e o seu propósito maior. Não estamos orando para que nossos próprios desejos sejam realizados, mas para que os planos perfeitos de Deus se concretizem em nós e através de nós. Essa postura de entrega nos fortalece, porque sabemos que os planos de Deus são sempre para o nosso bem supremo e para a sua glória. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por fim, aceitar a vontade de Deus é um ato contínuo de fé. Em cada nova fase da vida, em cada desafio inesperado ou mudança imprevista, somos chamados a renovar essa confiança. Jesus nos mostrou que mesmo quando a vontade de Deus parece difícil de suportar, ela sempre produz frutos de paz, alegria e restauração. Quando aceitamos a vontade de Deus, encontramos verdadeira resiliência, porque não estamos mais lutando contra as circunstâncias, mas descansando na confiança de que Deus tem o controle absoluto de tudo. Chegamos ao fim desta reflexão sobre os segredos que Jesus nos deixou para sermos fortes e resilientes na vida. Vimos como confiar em Deus, orar constantemente, servir ao próximo, ter fé em tempos difíceis, perdoar de coração e aceitar a vontade de Deus são os pilares fundamentais que nos sustentam em qualquer circunstância. Esses ensinamentos não são apenas palavras, são verdades poderosas e transformadoras que, quando aplicadas às nossas vidas, mudam a forma como enfrentamos os desafios diários. Chegamos ao fim desta reflexão, mas este é apenas o começo da sua renovação espiritual. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a se inscrever no canal para continuar crescendo espiritualmente e vivendo mais perto de Deus. Seu like neste vídeo é mais do que um simples feedback. É um ato espiritual de concordância. Ao clicar nesse botão, você está declarando: Senhor, eu recebo esta palavra, ativando um novo fluxo do seu favor divino sobre a sua vida. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você se torna um canal para a transformação. A unção contida nesta palavra deve ser liberada, não contida. Ao compartilhá-la, você estende essa força aos seus amigos e familiares, tornando-se um farol de esperança. Juntos, podemos espalhar a luz de Cristo e fortalecer uns aos outros na fé. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê a força necessária para enfrentar qualquer situação. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com atenção. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência. O arcanjo Miguel,
dirigiu esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado, onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam. Elas se fazem presentes em todas as áreas da sua vida com força e clareza. Neste momento, o arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe que este momento sagrado passe despercebido. Sua trajetória de sucesso já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do Arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café. Sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Eu aceito para acolher mais luz divina em sua jornada.